são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, queridos irmãos, amigos, estamos aqui de volta, segunda-feira, né? Graças a Deus, estamos felizes, porque nós estamos aqui mais uma vez. Hoje é o 5º dia dos 10 dias de oração. Nós somos da Igreja Adventista, Central de Vila São Jorge Santos. Falamos isso todos os dias, porque as pessoas que viram ontem, no Facebook, hoje pode ser outras pessoas, então precisamos nos identificar. Sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, e para que possamos dar continuidade agora, iremos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor fica feliz com a nossa presença, Senhor, te buscando, te louvando. Obrigado, Senhor, por nos aceitar como seus filhos. Obrigado por nos amar, cuidar de nós, da nossa família. Obrigado por esses 10 dias de oração, Senhor, porque assim vamos nos aproximar mais de Ti, conhecer mais a Tua palavra, ter mais comunhão contigo, Senhor. Como é bom saber que o Senhor se preocupa conosco, o Senhor nos busca todas as manhãs, e durante esses 10 dias estaremos aqui todos os dias, te louvando, te buscando, mas não somente agora, também no decorrer do dia, que possamos lembrar
que o Senhor está conosco. Permaneça aqui, Senhor. Nos abençoa, nos protege, conduz tudo que irá acontecer, esteja com o pastor que irá trazer a palavra para nós, que o Espírito Santo habite na nossa vida, com o perdão dos nossos pecados. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos falar com a Denise. Bom dia, Denise. Justamente agora. Bom dia, irmã. Tá ótimo assim, irmã, tá ótimo. Agora a Denise vai ler para gente os motivos de oração e fazer oração. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Que a paz de Deus seja com todos. Uma excelente semana para todos. Bom, nossos motivos de oração de hoje serão para que a comunhão seja um hábito diário. A prioridade a cada amanhecer deve ser estar na presença de Deus, que preserva a nossa influência e força espiritual no mundo. E também por seus 5 amigos. A nossa ação missionária de hoje será: convide seus amigos de oração para um animado pôr do sol em sua casa. E com essas considerações, com esses motivos de oração, com essas ações missionárias, nós vamos curvar nossas frontes para uma oração para o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, gratos somos, Senhor, pelo amanhecer, pela vida, pela noite de descanso. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, por ter nos contemplado mais essa manhã. Senhor, nos ajude a ter uma vida plena, Senhor. Nos ajude a cumprir o teu propósito, Senhor. Por favor, fica conosco. Que possamos, Senhor, orar por os nossos amigos, possamos trabalhar por eles, que o Senhor nos dê a sabedoria do alto, para que possamos ser usados por Ti. Toma-nos nas Tuas mãos. Toma hoje todos os dias da nossa vida, que te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amém. Amém. Obrigada, querida irmã. Agora nós vamos ver um vídeo que se trata do tema, né? Dos 8 remédios que nós precisamos para viver bem, porque os 10 dias de oração, o tema é saúde integral, o espírito cuidar do espiritual, do físico e mental, físico e espiritual. É isso, na verdade. Então agora nós vamos ver o vídeo. O ar puro pode acelerar o processo de cura do corpo? Pode prevenir doenças? Pesquisas revelam que o ar puro é um remédio natural vital para a reabilitação de doenças respiratórias como asma, bronquite, rinite e até mesmo tuberculose. Ar puro oxigena as células do corpo, revitaliza a eficiência cerebral e cardiorrespiratória, além de melhorar a atividade muscular e a resposta da musculatura ao exercício físico localizado. O ar puro faz com que o sangue circule melhor pelas veias, ajudando a desobstruir pequenos vasos, aliviando os sintomas ocasionados pelo estresse, melhorando o humor e ajudando a estabilizar quadros de pânico e ansiedade, além de prevenir várias outras doenças. Viver num ambiente poluído favorece ou é um risco para as doenças cardiovasculares, que, como nós sabemos, são as doenças que com mais frequência trazem morte em nosso mundo. Então, esse ar poluído traz um estado de inflamação no corpo que favorece o depósito de placas de ateroma nas artérias, entupindo os vasos sanguíneos e favorecendo as doenças cardiovasculares. Coisas práticas que nós podemos fazer para ter uma boa oxigenação do sangue. Respirar profundamente quando nós acordarmos com o primeiro ar da manhã, que é mais puro, para oxigenar bem todo o nosso corpo. Cada vez que você estiver no trabalho,
se lembrar de ter uma boa postura. Isso vai permitir a boa expansão dos pulmões, ter uma boa respiração profunda e ampla. E sempre que for possível, ir na natureza, né, com amigos, com a família, onde o ar realmente é mais puro, onde as árvores estão presentes e poder ter esse intercâmbio gasoso que tanto precisa no nosso corpo. Esta é uma minissérie de 8 vídeos, onde trataremos de temas muito importantes para se ter saúde, para ajudar você e você poder ajudar outras pessoas. É que decidimos dar a oportunidade do conhecimento. Só assim para obtermos uma vida mais consciente. Aguardo você! Amém. É por isso que ontem, naquele calor de 50 graus, eu fui fazer caminhada no horto, gente. Porque a gente precisa cuidar da saúde. E lá o ar, com certeza, é bem melhor do que em outros lugares. Bom dia, pastor. O microfone do senhor abriu. Agora sim. Bom Bom dia, dia. bom dia. Tudo bem? Quase tudo, né? Hoje é segunda, pastor, faz parte. Eu estou tomando um remédio chamado Tropinal, que me deixa fora do ar. Ai. Mas depois o senhor pode dormir um pouquinho mais. Hoje é segunda-feira, é só folga, né? Com certeza, não tenho dúvida. Então, que Deus abençoe o senhor e podemos ouvir já. Ok. Bom dia a todos. É uma alegria poder estar aqui nesse momento, né, de oração, de reflexão, de consagração, buscando o poder do alto, né, buscando sabedoria, em especial nesse ano, né, 2025, nós estamos tratando do tema da saúde, né, saúde integral, saúde plena, né? E hoje, em especial, no 5º dia, né, da nossa jornada de oração, nós vamos falar sobre saúde espiritual. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E se nós formos lá em Gênesis, vocês vão perceber que ele foi criado de 2 componentes, o pó da terra e o fôlego de vida, né? Então, significa que o homem ele tem uma parte física, material, que precisa ser nutrida, alimentada, cuidada, e também uma parte espiritual, que é a sua condição moral, né, perante Deus, e também possibilita reconhecer a Deus, o Criador, e se relacionar com Ele, né? Eu já estou como o anfitrião. Bom, eu vou colocar uma apresentação aqui de hoje. Pastor, hoje eu não consigo dar o anfitrião para o senhor, porque está com o Milton e o Milton está Não, ele já está, transmitindo. já, pode ficar Já? tranquilo. Tá, obrigado. Bem, todos estão vendo aí, né? Hoje, o foco, né, está numa cura realizada por Jesus num lugar chamado Tanque de Betesda. Ali, o Tanque de Betesda era mais ou menos como o hospital espiritual em Jerusalém, né? Eu já compartilhei com vocês em outra ocasião. Esse tanque, ele tinha uma lenda, né? Uma lenda que dizia que um anjo descia do céu e agitava as águas daquele tanque, e naquele momento em que o anjo agitasse, a primeira pessoa que entrasse no tanque era curada de qualquer enfermidade. Então, quando chegava mais ou menos a época, porque era um período, né, do ano em que essas águas eram agitadas. Possivelmente aquele tanque ele fazia parte de um conjunto de tanques que eram reservatórios de águas e servia para a purificação dos judeus para as festas, Páscoa e tudo mais. E pode ser que aquele tanque ele tivesse uma fonte, né, uma nascente, que na época das cheias, da chuva, né, essa nascente jorrava e agitava a água. Então, isso é o que nós acreditamos, né, que acontecia de fato. Mas as pessoas de Jerusalém e as pessoas do entorno acreditavam que aquela água era agitada por um anjo que descia do céu
para proporcionar cura. Então, quando chegava essa época do ano, as pessoas levavam os seus enfermos até o tanque de Betesda e deixavam eles ali, até porque ninguém sabia quando que essa fonte, né, ia ser agitada. Esse paralítico, no caso, ele era levado ali, mas ele praticamente morava ali, porque ele não tinha familiares, ele não tinha casa. Então, ele ficava ali num lugar coberto, né, um alpendre, e ele esperando, quem sabe, um dia ele conseguisse chegar, né, a tempo da cura. Mas vamos lá, vamos ver o que a lição nos traz essa semana. Deus nos criou, né? E ele é a pessoa que está mais interessada no nosso bem-estar, na nossa saúde, e ele espera que nós, como seus mordomos, cuidemos, né, do nosso corpo, da nossa saúde, através dos hábitos, né, que nós formamos. E ele também nos deixou bastante informação através da Bíblia e do Espírito de Profecia, para que nós possamos ter esse cuidado especial com a nossa saúde. Aqui, no caso do milagre do paralítico, né, a ação divina, né, a ação de Jesus, ela era total, ela curava, né, as pessoas, assim, no seu mais profundo, na sua mais profunda necessidade, né? Ele não contempla apenas o aspecto físico, mas ele contempla a vida como um todo. Ele devolve a dignidade, ele devolve o amor próprio nessa cura, né? Ele devolve o sentido de viver. Então, a cura de Jesus era uma cura completa, né? Assim como ela é hoje ainda. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a doença. O que é a doença? A doença é uma disfunção orgânica, né, causada por agressões que nós mesmos, né, fazemos através do nosso estilo de vida. Podem ser problemas genéticos, podem ser problemas mentais, emocionais e até mesmo problemas espirituais, né? Tem pessoas que têm sérios problemas espirituais. As doenças são decorrentes, às vezes, de acidentes, de maus tratos, né, ou cuidados oferecidos também na infância, né? Às vezes, a criança, que é muito frágil, ela pode sofrer um golpe de ar, ela pode ser contaminada por outras crianças. Então, enfim, existe uma série de possibilidades que comprometem a nossa saúde. E nós temos que estar atentos a esses fatos. Não há muito tempo, né, passamos pela pandemia. As doenças são decorrentes, por exemplo, da fome ou da falta de acesso aos cuidados médicos. Existem regiões, aqui mesmo no Brasil, em que o hospital mais perto está a mais de 100 quilômetros, né? Na região Nordeste, na região Norte. Então, é difícil, né, as pessoas terem acesso, como nós temos hoje aqui, né, com facilidade, embora o nosso sistema de saúde também é precário, né? Há doenças que são resultados do estilo de vida depravado, né? Bebida, álcool, drogas, o cigarro, comidas, alimentos processados. Tudo isso são agressões à nossa saúde, né? Quando nós adquirimos hábitos dessa natureza, nós estamos nos envenenando, literalmente, né? Como é o plano de Satanás. As pessoas que buscavam, né, auxílio, a cura em Cristo, ou de Cristo, né? Muitas delas incorriam, né, nesse erro de hábitos de vida nocivos, que traziam doenças, traziam uma série de consequências. Então, as pessoas procuravam Jesus por causa das consequências de suas escolhas, na maioria das vezes, né? Decisões, ou pela cultura, pela formação de hábitos. A gente sabe que o Brasil é imenso, né? E nós temos hábitos diferentes em várias partes, em várias regiões do nosso país. Alimentação, né? Por exemplo, lá no Sul, o pessoal gosta muito de carne. Nordeste, São Paulo também, obviamente, mas cada região, né, tem um hábito. E, às vezes, esses hábitos, embora sejam agradáveis ao paladar, nem sempre eles são saudáveis, né? Mas Jesus nunca se recusou a curar as pessoas que o procuravam, né? E, como eu mencionei antes,
quando Jesus tocava um ser humano, ou quando ele curava uma pessoa, ele fazia isso de forma plena, né? Quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, essas pessoas experimentavam também uma convicção do pecado. E muitas eram curadas de suas enfermidades espirituais, né? Bem como de sua doença física. Então, por isso que a revelação, né, o Espírito Profecia, fala de uma cura integral. Nós, aqui no Brasil, nós não valorizamos muito a saúde, né? O brasileiro não é muito de cuidar da saúde. O brasileiro é mais, assim, tipo, a satisfação do apetite, né? A nossa cultura, ela é muito, assim, nociva, né? Muito destrutiva. Tomamos hábitos que, ao longo do tempo, vão causando grandes prejuízos à nossa saúde, tanto física quanto emocional, né? E também espiritual. Havia também, né, dentro dessa convicção, como que o Espírito Santo agia concomitantemente com Jesus nessas curas. Essas pessoas sofriam uma forte convicção, porque a missão do Espírito Santo é convencer as pessoas do pecado, né? Então, essas pessoas refletiam sobre as escolhas, os hábitos que haviam feito, as consequências, né, que haviam sofrido, mas agora elas estavam recebendo uma segunda chance, né? Uma segunda chance para poder cuidar da sua saúde, né, do seu bem-estar. E isso as levava ao arrependimento. O paralítico, no caso, né, ele não só, né, se arrependeu, mas ele creu nas palavras de Jesus. Ele se apoderou das palavras de Jesus e acreditou que Jesus poderia realmente restaurá-lo. A misericórdia, o amor, né, penetrou o coração daquele homem. Naquela cena, né, do tanque de Betesda, onde as pessoas só viam doenças, só viam pessoas sofrendo, gemendo, né, dores, né, enfermidades, feridas abertas, apareceu a face de Cristo diante daquele homem. Um semblante de bondade, um semblante de amor. E isto mexeu com o seu coração. Jesus percebeu que ele ainda, lá no fundo do coração, alimentava a esperança de cura, a esperança de um auxílio. Tanto é que quando Jesus fala com ele, né, quer ficar curado, ele pensou assim, será que ele vai me pegar no colo e me jogar no tanque na hora que o tanque mexer? Mas ele lembrou de quantas vezes ele havia tentado chegar no tanque, mas pessoas ali que estavam em condições melhores do que ele, né, que era paralítico, conseguiam avançar mais rápido do que ele. Então, no coração dele acendeu a esperança da cura. E é isso que Jesus pretendia com essa pergunta, né? Quando Cristo entrou naquele lugar, né, ele viu todas aquelas pessoas, todo aquele sofrimento. E a vontade de Cristo era curar a todas aquelas pessoas, né? Mas já pensou, por exemplo, se Jesus entrasse hoje aqui no CREI, no Hospital Vicentino, né? E ele entrasse no hospital e curasse todas as pessoas que estavam lá naquele hospital? Imagina a repercussão que isso teria aqui na cidade, né? As pessoas correriam todas para lá, né? E para evitar esse tumulto que impediria o prosseguimento da sua obra, né, ele olhou para o caso mais difícil que ele estava, que era o caso do paralítico. E quando ele se aproximou do paralítico, né, e perguntou se ele queria ficar são, essas palavras, como eu mencionei, trouxeram convicção, né, penetraram o coração dele e reavivaram a esperança, né, de cura, de restauração, de uma vida normal, de uma vida livre daquela limitação física, né? Como Jesus curou o paralítico, né? Como Jesus agiu? Primeiro, a palavra o alcançou. Ele ouviu as palavras de Jesus e essas palavras trouxeram convicção ao seu coração e ele creu de todo o coração, né,
que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Assim também nós. Nós hoje ouvimos as palavras de Jesus, especialmente nós que necessitamos de cura espiritual. E a palavra de Deus, ela tem poder para realizar essa cura. Você também precisa crer na palavra de Deus. Receber no seu coração essas palavras com convicção, com fé. Os amigos deles também o apoiaram, né? Naquele processo, né? de levá-lo até onde Jesus estava, né? De poder colocar ele ao alcance de Jesus. Assim também os nossos amigos, nossos familiares, nos apoiam espiritualmente, nos dando conselhos, orientações, né? A fim de que nós possamos crescer espiritualmente. Muitas pessoas desdenham desses conselhos, dessas orientações, mas um dia essas palavras farão muita falta e as pessoas desejarão ouvir essas palavras, mas não mais poderão ouvi-las, né? O paralítico, né, no fundo do seu coração, o que ele queria era paz, paz interior, paz espiritual. Ele queria se livrar das culpas, né, de suas ações, de suas escolhas ao longo da vida. Nós também temos esse sentimento de culpa. Nós também carregamos muitas vezes, né, atitudes impróprias que fizemos, erros que cometemos ao longo da nossa vida, palavras que dissemos e que não podemos recolher mais, e esse sentimento vai pesando na alma, né? Vai pesando no coração, vai tornando nossa vida muitas vezes difícil. Mas quando Jesus nos perdoa, ele também nos traz uma sensação de alívio, nos traz uma sensação de bem-estar, né? Nos livrando, né, desse sentimento tão pesado que é a culpa, né? O perdão nos cura da culpa. E ele não só, né, creu, mas ele também agiu. Quando Jesus disse, né, ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito, né, e anda, né, ele obedeceu. Isso é um contrassenso, porque há anos ele não podia usar as suas pernas, há anos ele não caminhava, mas de repente ele tomou a decisão de caminhar sob a palavra de Cristo. Talvez você enfrente também um defeito com o que você luta há muitos anos. Talvez algo que deixa você triste, né? Porque você não consegue vencer aquela limitação. Hoje, Jesus está dizendo para você que ele pode te curar, ele pode te libertar, mas você tem que crer e agir como se a cura já estivesse chegado. Foi assim que aquele homem agiu. E o Espírito de Profecia diz que quando ele se esforçou para levantar, os seus músculos começaram a obedecê-lo. E ele sentiu que o vigor e a vida estavam penetrando, né, nas suas pernas. E ele ficou de pé. Milagre, né? Esse milagre é tão real quanto a cura espiritual que Jesus está oferecendo a você nesta manhã. Se você crer, como o paralítico creu, e obedecer a palavra de Deus, colocando-a em prática na sua vida, você também vai receber essa cura. É uma questão, né, de fé. Os aspectos espirituais curam os demais aspectos da vida humana. Pode ser que o que aquele paralítico queria seria só paz, né? Ele estava há muitos anos ali, naquela condição. E, de repente, o que ele queria era só paz para poder descansar, né? E se ele recebesse o perdão dos seus pecados, ele encontraria, né, essa paz. E eu te pergunto, você se sente perdoado por Deus? Você já recebeu no seu coração o perdão? Você já se livrou desses fardos de culpa, de ressentimento, não só do que você fez, mas do que fizeram a você? Porque esta é a paz. É a certeza de que nós somos aceitos em Cristo Jesus. Que nós somos libertos, não é, da culpa e do pecado. E um dia seremos libertos das consequências do pecado e da presença do pecado. Por isso, né, nós precisamos diariamente, né, diariamente nós precisamos buscar o perdão, a cura, para todos os nossos males, sejam físicos, mentais ou espirituais. A Bíblia nos ajuda a compreender esse perdão.
A Bíblia nos ajuda a compreender o amor de Deus, o cuidado dele, o seu sacrifício em nosso benefício, em nosso favor. E a oração nos coloca em contato direto com a divindade, né? Como eu costumo dizer, quando nós oramos, nós entramos na sala de audiências do Altíssimo e ali mantemos comunhão profunda e intensa com Deus, né? A revelação nos traz, né, um norteamento, uma orientação sobre o futuro, sobre aquilo que vai acontecer. Nos fala das profecias, né, que ainda não aconteceram, como a mais auspiciosa, vamos dizer assim, a mais desejada, a volta de Jesus. Por isso, embora seja difícil muitas vezes compreender a profecia, é necessário nós estudarmos. Eu quero dar aqui uma dica para você, que as profecias, né, elas são esclarecidas, muitas delas, nos livros da série Grande Conflito, né, que são os livros escritos por Ellen White, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos, Desejados das Nações, Atos dos Apóstolos e, finalmente, o Grande Conflito. Esse é um comentário inspirado da Bíblia. E ali você pode encontrar esclarecimento para muitos textos bíblicos que, às vezes, são meio complexos, né, de entender. Mas você precisa estudar. Você precisa lançar mão desse conhecimento para que a sua alma esteja preparada e saiba fazer uma leitura, né, dos acontecimentos. Terminando, né? Viva uma vida plena. Você pode ter uma vida plena. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Eu creio que eu posso ter uma vida plena de saúde física, de saúde emocional, de saúde mental, porque não só a palavra de Deus nos proporciona essa cura, mas o próprio Jesus. O próprio Jesus age com o seu poder, como ele agiu na vida daquele paralítico, ele age na sua vida também hoje, né? Seja a cura, seja a necessidade que você tiver, você tem que ir a Jesus em oração, buscar a sua presença, clamar por sabedoria, por discernimento, para saber como proceder na direção da cura integral e da cura plena. Que Deus nos abençoe, né? Que nós possamos encontrar essa cura plena e sejamos felizes desde agora, né, até a eternidade. Amém. Vamos orar, pastor? Vamos. O Senhor, por favor, encerra com a oração. Sim. Querido e bom Pai que está nos céus, nós te damos graças a Deus pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida. Te pedimos a Deus que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para nós buscarmos essa cura integral, né? Essa cura física, essa cura emocional, né? E também essa cura espiritual. Eu sei que o Senhor tem poder para realizar isso em nossa vida. Eu sei que a sua mão não está encolhida, que não possa nos abençoar. Então, que nós busquemos a Deus de todo o coração, clamemos a Ti por essa cura e por essa restauração. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém.